Bom, primeiramente, é necessário que para adentrarmos, de fato, nesse conteúdo que vai ser aqui discorrido, que possamos conceituá-lo. Então, o que seriam as vedações horizontais? Bem, é um sistema funcional composto pelos elementos que vedam horizontalmente o edifício do exterior, compartimentando os seus ambientes internos em pavimentos, dividindo eles. A vedação horizontal ela está dividida em outros dois subsistemas, que é superior e inferior, sendo distintos com relação às suas condições, componentes e produção. A vedação superior, basicamente, é o teto, a cobertura, né? E a vedação inferior são o chão, o piso, né? Onde a gente transita. A principal função das vedações horizontais é vedar, protegendo os ambientes internos do edifício contra a ação dos agentes atuantes externos, controlando-os e regulando-os. Então, de modo geral, ele tem a função de delimitar horizontalmente uma estrutura e compartimentar seus espaços, ou seja, construir compartimentos em relação aos espaços internos de um edifício. Também servem, além disso, para cobrir, revestir e construir uma superfície que feche horizontalmente o edifício, além de possuir uma função estrutural que diz respeito à sustentação de pessoas, móveis ou de elementos de um edifício, e ainda garante a proteção contra eventos climáticos, na estanqueidade de água ou do ar também. E para as vedações horizontais, existem três elementos constituintes que são essenciais e indispensáveis de sua composição, e são eles: o subpiso, que é a base de um revestimento e é normalmente utilizado como plataforma de trabalho durante a construção e pode funcionar como um diafragma estrutural destinado a transferir cargas laterais a shear walls, que é também chamado de contrapiso. Temos o interpiso, ou pavimento, que é a vedação horizontal interna de compartimentação. E também temos a cobertura, que é o que cobre um edifício, incluindo o revestimento e a estrutura que o sustenta. Lajes. Em resumo, a laje é uma estrutura horizontal plana que serve como interface entre pavimentos, cobertura ou forro de uma construção. Na maioria das vezes, as lajes ficam apoiadas em vigas. Essas vigas, por suas vezes, são suportadas por pilares, e é esse sistema que distribui a carga de edificação de forma adequada. As lajes. Laje maciça é a variedade mais usada no Brasil por causa de sua fácil execução. Consiste em uma malha de vergalhões de aço colocados dentro de uma forma de madeira. Após o madeiramento, é despejado concreto sobre ela. O resultado é uma estrutura resistente, pouco maleável e bem pesada. As funções e especificações de projeto. As lajes maciças são dimensionadas para resistir aos esforços solicitantes de projeto. Basicamente, o projeto e dimensionamento devem seguir as especificações da ABNT da NBR 6118 de 2014. Projeto de estruturas de concreto, procedimento que estabelece os requisitos básicos exigíveis para estruturas de concreto armado. Laje nevurada. Assim como a maciça, é moldada no próprio canteiro de obras, feita por nevuras interligadas por uma mesa de compressão. É mais comum quando há uma grande vão a ser coberto. Isso porque permite diminuir o peso da estrutura. Funções e vantagens: redução de concreto e aço. O uso da laje nervurada elimina o concreto que não tem função estrutural. Assim, além de deixar a estrutura mais leve, a técnica reduz o uso de concreto e aço em até 40%. Tem maior produtividade e agilidade na obra. Um projeto estrutural que executa as lajes nervuradas tem leitura e montagem facilitada, sem contar das lajes alveolar, laje pré-moldada, laje moldada, laje mista, laje nivelada e laje plana. A laje alveolar é formada por grandes peças de concreto com cavidades ocas. Sua instalação é rápida e não exige armação nem acabamento. Assim, é mais usada em obras de infraestruturas. A laje pré-moldada. As lajes treliçadas são um dos tipos de laje pré-moldadas.
é a solução que envolve vigotas em concreto com armadura no formato de treliça. Laje moldada também é uma laje de concreto reforçada com espessura mínima de 5 a 6 centímetros, dependendo da cobertura de concreto e armadura. A laje mista, ou Studic, é um sistema construtivo que utiliza uma forma de aço galvanizado composto por perfis que são incorporados à laje de concreto moldada in loco. Laje nivelada. Lajes niveladas a laser em seu surgimento no processo de lançamento de concreto ganhou-se um apelido que até hoje é muito utilizado pelos construtores, que é laje nível zero. Esse apelido ganhou força devido ao processo aplicado pelos executores, que para iniciar a concretagem é necessária a determinação da cota acabada da laje, que por sua vez o executor em seu costume solicitava ao construtor qual era seu nível zero da laje, o que era ponto de partida para o nivelamento a laser, e isso foi enraizando. Por último, laje plana. A laje plana, também chamada de laje plana tensionada, é uma estrutura de construção que tem uma espessura constante apoiada sobre pilares. O processo de tensionamento é feito com cordoalhas, o que dispensa a necessidade de vigas como elemento de sustentação e resulta em mais simplicidade na obra. Bom, um dos elementos constituintes das vedações horizontais é o interpiso, ou também pavimento, que é a vedação horizontal interna e é constituída por suas diversas camadas. A primeira camada é o tecto, forro pavimento interior. A segunda camada já é a laje estrutural. Em seguida tem a camada de impermeabilização e depois a camada de isolamento acústico ou térmico. Em seguida temos a camada de contrapeso. Logo após tem uma camada de fixação, que é a de cimento cola. E em seguida, e última, é a pavimento cerâmico ou de outro, né? Camadas e funções. São 3: forro, laje e piso. Bom, vamos começar com a laje. A laje estrutural é um elemento em placa, que tem a função estrutura-suporte. É o substrato ou base para o piso e o suporte para o forro. A principal função da laje é, originalmente, apenas estrutura-suporte. Pode assumir todas as funções do interpiso, se atender às exigências do usuário em relação ao desempenho do sistema. Ou seja, pode não ter camadas de revestimento nem contrapiso, se sozinha atender aos critérios impostos. Melhor exemplo disso é a laje de garagem, né, que temos. Temos as lajes pré-moldada e mista, lajes maciças, lajes alveolar e laje nervurada. Bom, e vamos partir para agora o forro. Falando sobre o forro é um revestimento inferior da laje, né? Que ele irá proteger e dar um certo acabamento, né, na parte da laje. E aí temos diferentes tipos de forro. Podemos ter forro de PVC, forro de madeira. Então vai muito do ambiente, né, que será colocado, instalado o forro, e vai da preferência do chefe da obra, né, do dono da casa, como ele vai querer, né. E sobre a questão estética também, né, que tem, acredito que de madeira fique mais bonita, né, fique mais esteticamente bonito do que o PVC. E partindo para a parte do tecto, que é uma das camadas do interpiso, quando existe o tecto existe quando ocorre um espaço entre forro, entre camada e acabamento e o restante da vedação horizontal. Pode ter várias funções, a principal é a passagem das instalações e pode necessitar de estrutura adicional. Tipo de revestimentos possíveis, com placas de gesso cartonada, com argamassa
e com madeira. Cobertura é aquela estrutura que envolve uma edificação pela parte superior. Ou seja, desta maneira, elas pretendem garantir a proteção da edificação contra qualquer tipo de ação de intempéries e fatores externos. Subcamadas funcionais do piso. Como ele é dividido? Inicia-se pela laje estrutural, depois se tem uma camada de impermeabilização. Após a camada de impermeabilização, temos uma camada de isolamento térmico ou acústico, depois uma camada de contrapiso, um revestimento de piso, após isso, uma camada de fixação, depois o piso em si e a camada de acabamento. Mas afinal, para que serve a impermeabilização? Como já foi estudado no assunto anterior, a impermeabilização ela serve para proteger a laje e o ambiente inferior, proteger o piso contra a ação da umidade e contra a umidade ascensional. Ou seja, quando esses elementos construtivos estão em contato com a água ou com o solo úmido. Daí, principalmente quando os materiais constituintes eles apresentam elevada capilaridade e quando não existe um corte hídrico. Utiliza-se como impermeabilizantes as mantas asfálticas ou os bicomponentes químicos. Tipos de isolamento em vedações horizontais. Normalmente utiliza-se o isolamento térmico, que é aquele que protege o ambiente contra a perda de calor, e o isolamento acústico, que é aquele que protege contra a passagem de som ao ambiente inferior. Revestimento é a superfície de um piso, que normalmente assenta sobre um subpiso, também chamado de acabamento. É um material que é utilizado para recobrir a superfície de um piso, como madeira, ladrilho, cerâmica, entre outros. Revestimentos. Os revestimentos de pavimentos podem dividir-se em pedra natural, rochas artificiais, vidro, plástico, betão, madeira, produtos cerâmicos, autonivelantes, cortiça, alcatifa, calçada. Nas pedras naturais, utiliza-se mais os granitos, mármores, calcário, grés calcário e ardósia. O granito ele é utilizado na construção em geral, principalmente por suportar variações de temperatura. O mármore e o calcário eles são muito utilizados em pavimentos. O grés calcário ele é o único que se utiliza em construção e é aplicado como pavimento nas soleiras das portas e janelas. A ardósia ela também é utilizada em revestimento de pavimentos. Em rochas artificiais, nós temos os mais utilizados são marmorite, pavimento hidráulico, mármores compactados ou RMC. Lembrando sempre que estes materiais devem ser aplicados respeitando a colocação de juntas de dilatação. Plásticos. Em geral, eles são versáteis, permitem a utilização em diversos e diferentes locais e são ótimos isolantes térmicos. São impermeáveis, resistentes ao desgaste e fáceis de limpar. O linóleo, que é outro tipo de plástico, ele é altamente resistente e elástico, um dos revestimentos mais versáteis no mercado, por sua diversidade de soluções estéticas. Este pavimento é indicado para espaço muito movimentado. Porcelanato vidrado ou grés vidrado. É utilizado como pavimento para interiores ou exteriores. Tem uma ótima qualidade e design sofisticado. Também temos os autonivelantes, que são antipoeiras, facilmente limpáveis, têm uma boa resistência química e mecânica, são impermeáveis à água, óleo, gorduras. A cortiça ela é um bom isolante térmico, sendo um material monótono, quente, maleável e tem uma estrutura uniforme.
A alcatifa tem dois tipos, o natural, que é 100% lã, e o sintético, que esses sintéticos eles são antiestáticos, ou seja, ele remove ou reduz a formação de eletricidade estática. Eles são ótimos isolantes térmicos. A calçada ela é utilizada principalmente na pavimentação de calçadas e espaços públicos, utilizando geralmente o calcário. O vidro normalmente são aplicados sobre calhas de ferro ou materiais amortecedores para não haver o risco de partir. O betão ele está sendo cada vez mais utilizado, principalmente em parques de estacionamento de grandes superfícies. Tem uma elevada resistência ao peso e ao desgaste, por isso é utilizado nesses locais. A madeira é aquele impasse, pois possui suas vantagens e desvantagens. Afinal, é um bom isolante térmico, é maleável, tem uma elevada durabilidade, porém, não pode molhar, é facilmente inflamável e precisa de uma manutenção contínua. Então, fica naquele impasse. O piso elevado é aquele que, quando existe um pavimento entre a camada de revestimento superior e o restante da vedação horizontal, que tem como objetivo permitir a distribuição e a redistribuição de instalações após a conclusão da construção. O piso técnico é aquele que geralmente exige duas lajes, para poder ter a passagem de instalações entre as camadas do pavimento. E é um piso normalmente utilizado em locais que são precariamente acessíveis. Adentrando acerca das coberturas em telhados, nessa nova perspectiva, o telhado é uma categoria de cobertura e, em geral, vai ser caracterizado por possuir um ou mais planos inclinados em relação ao plano horizontal, diferentemente das lajes planas impermeabilizadas já vistas anteriormente ou das cúpulas. Além disso, a cobertura é um subsistema do edifício e pode ser dividida em dois grupos principais: as lajes de concreto impermeabilizadas, já vistas, e agora que iremos tratar das coberturas em telhado. Essas coberturas em telhados, elas possuem as seguintes características quando comparadas às lajes de concreto impermeabilizadas. Elas vão apresentar menor peso, melhor estanqueidade, maior durabilidade, vai apresentar também uma menor participação estrutural, menos suscetibilidade às movimentações do edifício e, além do mais, a necessidade de forro. Sendo assim, a principal função do telhado é a mesma que de qualquer outra cobertura. Vai ser o quê? Proteger o espaço interno do edifício dos intempéries do ambiente exterior, sejam eles a neve, chuva, vento e outros, e também concedendo aos usuários privacidade e conforto, através da proteção acústica e também da proteção térmica. Em relação às partes constituintes das coberturas em telhados e suas principais funções, teremos o telhamento, que apresenta como a principal função a vedação e vai ser constituído por telhas de diversos materiais, sejam elas cerâmica, fibrocimento, concreto, metálica e outros, e também vai apresentar diversas dimensões. Além disso, a trama tem como função a sustentação das telhas. Vai ser constituída geralmente por terças, caibros e também ripas. Já quanto à estrutura de apoio, vai apresentar a função de receber e distribuir adequadamente as cargas verticais ao restante do edifício, e vai ser constituída geralmente por tesouras, pontaletes ou vigas. Já os sistemas de captação de águas pluviais vai ter como função a drenagem das águas pluviais. Vai ser constituído geralmente por rufos, calhas, condutores verticais e também acessórios. Além disso, o telhado deve também promover a captação e distribuição das águas pluviais. Cada plano de um telhado é chamado de água. E normalmente a inclinação das águas de um telhado corresponde às necessidades climáticas da região na qual foi construída a edificação. Sendo assim, os telhados existem em vários formatos, mas em geral são constituídos pela composição de planos inclinados. Seu principal elemento construtivo é a telha, que pode ser construída de argila, metal, cimento, amianto,
madeira, alumínio, vidro e até outros materiais também. Pormenorizando o principal elemento construtivo do telhado, a telha, é importante ressaltar que a decisão do tipo e material adequados da telha usada vai depender de fatores como a incidência de chuvas ou neve, e aí, consequentemente, também as temperaturas médias da região, a tipologia da construção e também a disponibilidade de materiais e da mão de obra. Aprofundando um pouco sobre a telha colonial do tipo capa e canal, ela vai ser constituída de argila e tem forma côncava, sendo assentadas em fileiras em posições invertidas. Além disso, algumas características da telha colonial do tipo capa e canal são, por exemplo, que o material principal da sua constituição é a cerâmica, o peso dela é em torno de 2 kg por peça, a inclinação mínima é de 25% e o espaçamento entre caibros são de 50 a 60 centímetros, entre as ripas é entre 32 e 40 centímetros e o espaçamento entre as terças vai ser entre 1,50 metros a 1,60 metros. Outro fator importante a destacar é que, além das telhas, existem vários outros elementos construtivos que compõem o telhado colonial, e todos estes elementos estão distribuídos em 3 partes distintas da cobertura. Nós temos a tesoura, sistema de caibros, ripas e terças e conjunto de telhas. Existem alguns elementos construtivos que compõem o telhado. Esses elementos são divididos em 3 partes distintas, que são a tesoura, que é uma estrutura transversal treliçada sobre a qual se apoiam as vigas longitudinais de um telhado. Acima da tesoura e da alvenaria, temos o sistema de caibros, ripas e terças, organizados de maneira que deem sustentação para as telhas. E, por fim, o conjunto de telhas para a finalização do telhado. Existem outros elementos também, como calha, cumeeiro, espigão, linha, capote, entre outros, que fazem parte desse tipo de cobertura. A inclinação do telhado depende de alguns fatores, um deles é o tipo de telha. A fim de manter o escoamento da água da chuva com segurança e evitar acúmulos de água que formam goteiras e infiltrações, existem algumas recomendações de inclinação mínima. Por exemplo, o telhado de telha francesa deve ter uma inclinação de 30%, já a telha canal deve ter uma inclinação de 25%. Apesar de ser muito importante, por questões de custo, a tesoura pode ser facilmente substituída por pontaletes, que transferem a carga diretamente para a laje. Para maior economia, utilizam-se também lajes inclinadas, com o objetivo de colocar as telhas diretamente na laje. Nesse caso, os pontaletes não são necessários. Atualmente, vemos com mais frequência a utilização de platibanda, que é uma espécie de mureta ao redor da coberta. Para o uso da platibanda é necessário a implementação de calhas para o escoamento das águas pluviais, que são águas da chuva. A tipologia e os formatos são variáveis, pois é possível fazer diversas projetações das águas, principalmente se for telhado colonial, usando telha do tipo capa e canal. Os tipos mais comuns de coberta são telhados de 1 água, de 2 águas, de 3 águas e de 4 águas, que podem ser de diversos tipos.